Agora voltando para a entrevista, Issa, você fala sempre muito da água. Qual o maior problema da água aqui no na nossa região, na verdade? Muitos problemas. A empresa Águas do Amazonas é uma empresa que há muito tempo desrespeita a população de Manaus, mas muito tempo mesmo. Eu lembro que esse tema da água dominou a campanha de 2008, né? Foi inclusive uma das minhas bandeiras de luta, fazer com que a água chegue efetivamente na casa das pessoas. Mas eu vou enumerar aqui alguns problemas básicos. Cosama, né, foi comprada no ano 2000, 193 milhões de reais. Águas do Amazonas, que na época era um grupo francês, adquiriu, obteve a concessão para explorar, captar, distribuir durante 30 anos água para as casas de Manaus, durante 30 anos. Compraram a Cosama, enfim. Janeiro de 2007, a empresa alegou problemas, entre eles, aumento do número de invasões, alegaram também que compraram sem saber o que compraram. Olha só o argumento, está no contrato. Compraram no ano 2000 sem saber efetivamente o que estavam comprando e por isso precisavam reformular o contrato. O ex-prefeito Serafim prontamente atendeu, repactuou, melhorou o contrato e exigiu que em 6 meses, em 12 meses, em 18 meses a empresa cumprisse algumas metas. Entre elas, melhorar o serviço de água para 650 mil famílias. Entre elas, levar água para 250 mil novas casas. Nada disso a empresa cumpriu. Efetivamente, nada disso. Então, a gente começa a perceber a incompetência e o desvio de foco da gestão da Águas do Amazonas, porque não cumpriram absolutamente nada do que constava no plano de metas. Prova disso, 2008, o Ministério das Cidades faz uma pesquisa em todas as capitais do Brasil para saber se todas as concessionárias das capitais cumpriram com as metas. Águas do Amazonas, último lugar. Não cumpriu nenhuma, Rodrigo. Não cumpriu nenhuma. O máximo que conseguiu foi permanecer alguns pontos como neutro. Vou te dar um exemplo. Casas do São Lázaro. Eu visitei o São Lázaro. Lá no São Lázaro, em algumas casas, só se tem água apenas 3 vezes na semana. Nas 3 vezes na semana que tem, a média de água é de 3 horas por dia. E a água ainda é fraca porque o bombeamento dessa água para a caixa d'água, a pressão ela é pequena, ela é mínima. Aí o plano de metas dizia assim, em 6 meses você vai ter que ampliar o número de dias. De 3 dias lá no São Lázaro, vai ter que passar para 5. Desses 5 dias, ao invés de ser 3 horas com água, vai ter que passar para 10. Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Outro abuso da empresa. Toda a conta de água que a gente recebe, consta lá, está escrito, 80% do valor é devido à taxa para a rede de tratamento de esgoto. Talvez o Veiralves possa até ter rede de tratamento de esgoto, em alguma parte tem, mas onde eu moro muitas vezes, no bairro onde eu moro, na zona onde eu moro, não tem. 90% de todo o território geográfico de Manaus não tem rede de tratamento de esgoto. Significa dizer que aquele cidadão que mora lá no Monte Pascoal, uma conta dele que era para dar R$100, que era para dar R$20, está dando 100. Esses R$80 a mais é uma taxa irregular, indevida, que a Águas do Amazonas está cobrando por afirmar que está oferecendo ali o tratamento de esgotamento sanitário. Mentira. Em alguns estados, não estou falando da Águas do Amazonas, sim, mas em alguns estados, alguns advogados já estão pedindo ações de indenização por dano material em virtude desse aviso nas contas de água. E o judiciário tem deferido. É verdade. Não, eu, semana passada, protocolei uma representação no Ministério Público do Estado, pedindo, inclusive no meio dessa representação, nessa ação civil pública, eu pedi uma liminar
uma liminar para imediatamente parar a cobrança, até o julgamento do mérito. Mas eu pedi logo uma antecipação de tutela. Por quê? Porque ela já está há anos cobrando uma taxa que é irregular. Então, se o Ministério Público, se a promotoria acatar, mesmo que depois a empresa tenha que provar tudo, mas nós vamos ter no mês que vem, no máximo, redução de 80% em todas as contas de água da cidade. Vai ser uma vitória fabulosa, mas eu não sei se isso vai acontecer. Olha, já tem Não sei se isso vai acontecer. Vamos agora, esperar, né? Falando como advogado, deixando um pouco o lado de apresentador e falando um pouco como advogado, já tem vários advogados estudando ações desse tipo para pedir, e sempre indenização de dano material com base nesse 80% pago anteriormente. Isso. Tem advogado já pedindo as contas dos clientes, todas as contas que eles têm dos últimos 5 anos, para pedir uma indenização quanto a isso. Então pronto. Então eu vou é porque já abriu precedente lá fora, então se aqui. Depender de mim, tudo que é advogado vai receber um honorário bom, porque nós vamos realmente lutar contra o descaso dessa empresa. Agora, além disso, mais um item. Quando nós temos em nossas casas o hidrômetro, né? Nas casas que não tem poço, o hidrômetro. Esse hidrômetro, quando vem um cano, geralmente é um cano de meia polegada, um cano de meia, ou de 25, de 20, ou de 25, ou de meia. Eu acabei tendo que estudar e entender um pouco de engenharia também. Então, quando a água passa pelo hidrômetro, ela não passa sozinha, ela passa com ar. E esse hidrômetro acaba contabilizando o ar e a água. Existem uns equipamentos que são o tal dos eliminadores de ar, que no Brasil inteiro já se faz em algumas companhias de água, já colocam esse equipamento ou antes do hidrômetro ou após o hidrômetro. Você imagina que eu recebi uma conta de um morador do Quícia, que ele colocou esse equipamento 5 metros após o hidrômetro. Aí a primeira conta dele, eu lembro bem, R$90 era a média. Aí R$90, 92, aí 91, aí 90, 95. Ele botou o eliminador de ar, caiu para 35, 36. No outro mês, 33, 34. A redução é brusca, é 40%. Até onde eu sei, o ar é de graça. E a Águas do Amazonas está cobrando o ar que passa no hidrômetro da sua casa. Então eu entrei essa representação, doutor Rodrigo, já pedindo não só que se não cobre mais os 80% indevido das áreas onde não existe rede de tratamento de esgoto, como também obrigue a empresa a cumprir uma lei municipal 660 de 2002, sancionada pelo ex-prefeito Alfredo Nascimento, que obriga a concessionária a instalar o hidrômetro em todas as casas da cidade. A empresa, desde 2002, não tem cumprido isso. A água é um assunto sério. E aí, não queiram me convencer, como já tentaram, que o problema da água aqui é complicado pela geografia. Ora, se fosse no sul e no sudeste, onde a gente tem... no nordeste. Pois é, lá nós temos o quê? Uma população maior e menos água. Na verdade, aqui nós temos muita água, maior bacia hidrográfica, né, do mundo, maior aguaceiro, 75% de todo o aguaceiro doce do Brasil está aqui na região amazônica, e a população do norte representa 6%. Então, não estão levando água porque não querem, porque preferem elevar a receita sem ter custos operacionais para poder levar água para a casa das pessoas. Então, nada me convence a falta de água na casa das pessoas, mas nada, não tem como. Aqui em Manaus não me convence.